E essa aula a gente vai discutir as armadilhas da ventilação mecânica, vamos falar como que eu faço meu passo a passo no dia a dia, vou falar a vida real para vocês. Isso aqui não vai ser aulas de teoria, vai ser aula que vocês vão poder aplicar na prática do dia a dia, desde do médico, do fisioterapeuta que está lá na emergência, que é super importante, porque é nesse momento da emergência que o paciente entra em insuficiência respiratória. Se a gente não proteger o pulmão desse paciente, ele vai chegar na UTI já com o pulmão comprometido e muito mais difícil o manejo desse doente, correndo risco, obviamente, de imprimir mais morbimortalidade para esses doentes. Então, quem está na emergência e acha que ventilação mecânica é coisa de intensivista, está errado. Quem está na UTI e é médico e acha que ventilação mecânica é só do domínio do fisioterapeuta, também está errado. Todos esses profissionais, eles têm que estar juntos e eles têm que estar conversando para o bem do paciente. E essa aula que eu estou fazendo hoje é em homenagem a uma pessoa muito querida que se foi hoje, a um grande amigo, e era meu futuro orientador de pós-doutorado, que é o professor Paulo Pelosi. Infelizmente, ele faleceu, e eu aprendi muita coisa de ventilação mecânica com ele, e ele já tinha me chamado para alguns trabalhos e livros, e eu tenho um capítulo numa revista dele. Enfim, eu vou dedicar essa aula a tudo que eu aprendi também com o professor Pelosi. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês me avisem se não tiverem vendo a tela, e vamos começar, sem mais delongas. Então, você está lá no seu plantão da UTI, esse caso é real, eu recebi esse paciente no final de semana, eu e a residente, e chega um paciente transferido do CROSS. Para quem não sabe, eu trabalho aqui na UTI respiratória do INCOR, da Universidade de São Paulo. Foi a primeira UTI respiratória do Brasil e hoje ela é a UTI respiratória de referência no estado de São Paulo. Então, nós recebemos pacientes de todo o estado. Recebemos um paciente assim. Paciente masculino de 49 anos, etilista, tabagista, hipertenso, e uma história muito frustra, né? Os familiares falavam que ele era hipertenso, não fazia acompanhamento, não usava medicação, não sabia se tinha tomado vacina ou não, e ele tinha um histórico de prontuário, que tinha iniciado um sintoma gripal, tinha ido a uma UPA, e aí foi dado alta para ele nessa UPA com sintomáticos, nada muito específico, não tinha sido feito teste de nada. Vocês sabem que a gente está vivendo aí pequenos surtos de vírus respiratórios, então muito importante a testagem. Ele evolui com dispneia, volta para essa UPA, teve um diagnóstico de crise hipertensiva, recebe captopril, vai para casa, sabe-se Deus lá se ele usa, e depois ele volta em franca insuficiência respiratória. O médico que passou esse paciente para mim, ele falou que ele recebeu o paciente com saturação de 50%, saturação periférica, e hipertenso. Então, a princípio, ele relata como um edema agudo, hipertensivo, e que não resolveu com medidas não invasivas. A gente sabe que aqui, na maior parte, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas também deve ser uma realidade semelhante. A gente não tem ventilação não invasiva em muitas emergências públicas do nosso país. E ele evolui para intubação, vem para a gente, depois de 2 dias de intubação. Opa, que isso, gente? Espera aí, calma aí. Bom, minha grande dificuldade quando eu recebo esse paciente é qual é esse diagnóstico. Realmente é um edema agudo, hipertensivo? Tinha um quadro gripal, tem infecção, tem uma história frustra, vários dados faltantes, e é isso que a gente vive no nosso dia a dia. Então, na UTI, eu preciso entender o que acontece com esse doente. O doente veio hipersedado, com dose alta de mida, com dose alta de fentanil, com uma dobutamina, 10 microgramas, com noradrenalina, também já numa dose boa, e
em fibrilação atrial, uma frequência cardíaca em torno de 150 a 130, chegou a 180 num momento em que a gente estava trocando esse paciente da maca para o leito, com a pressão arterial em torno de 130 e desaturando, 85 de saturação, com uma FiO2 de 100%, isso no respirador de transporte, e a gente manteve essa FiO2 de 100% quando ele vem admitido, tá? Eu estou tentando admitir algumas pessoas aqui que estão entrando agora, não sei se consegui. E aí, o que a gente vai fazer nesse momento? Como eu falei para vocês, isso é vida real. Eu recebi esse doente dessa forma. Vamos estabilizar esse doente? Enquanto a gente não sabe de nada, aparece um raio-x no meio do caminho. E olhe lá o que a gente tem nesse raio-x. Opacidades difusas, preenchimento alveolar, paciente entubado, paciente monitorizado. Não me parece um derrame pleural, a gente vê seios costofrênicos livres, uma área cardíaca de um paciente deitado, uma área cardíaca dentro dos limites até da normalidade. Quando eu recebi esse doente, com essa história, a gente conversei com a residente, falei, bom, o que a gente pode fazer aqui? Isso parece ser ou uma síndrome do desconforto, que a gente não sabe a etiologia, ciência respiratória, síndrome do desconforto, não sei a etiologia. Paciente que está chocado, que veio com uma dobuta, que eu não sei se ele tem disfunção cardíaca, então eu não sei se essas opacidades elas são decorrentes de um edema pulmonar inflamatório característico da síndrome do desconforto, ou se é um edema pulmonar hidroestático, por exemplo, de um paciente com insuficiência cardíaca, de um paciente em crise hipertensiva, como foi me passado, paciente com arritmia, que poderia também estar fazendo um quadro de congestão, que poderia estar fazendo essa arritmia porque estava usando aí droga inotrópica. Só um minutinho. Fica aí. Então, nesse momento, que eu só tinha isso, a gente escolhe os exames e vai fazer os ajustes na ventilação, na sedação, verificar os dispositivos, né? Se esse paciente ele tá desaturando, por quê? Porque está com rolha no tubo, o tubo está dobrado, o tubo é pequeno demais. Eu vou ajustar a droga vasoativa. Será que ele precisa dessa dobuta? Então, a primeira armadilha que a gente se depara, depois daquela armadilha desse diagnóstico, que vem um diagnóstico totalmente truncado, é a complexidade desse paciente. Eu não tenho domínio nenhum desse paciente. E aí o que eu falo para vocês, se você não tiver um passo a passo na sua cabeça muito definido, você não consegue cuidar desse doente. Você vai perder esse doente. Então, o que eu fiz? Entender qual era a etiologia dessa opacidade pulmonar, dessa insuficiência respiratória, dessa hipoxemia grave desse paciente. Era síndrome do desconforto, era um edema pulmonar transudativo, eram as duas coisas. E aí a gente volta para o que a gente aprende na teoria. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que dentro dessa complexidade, dessa agilidade que a gente precisa ter, eu tenho que estar com os meus conceitos teóricos muito bem formados. E é lógico que aqui eu vou precisar fazer um adendo sobre a nova classificação da síndrome do desconforto, que está bombando, e muita gente falando, a gente não tem ainda o artigo oficial, ela foi apresentada agora, 2 semanas atrás, na ATS, no Congresso da American Thoracic Society. Foi uma reunião de especialistas, aonde a gente definiu melhor, depois desse cenário pós-pandêmico, a síndrome. E eu acho que aqui cabe esse adendo de tentar colocar na rapidez da prática que eu preciso, o que eu tenho de teoria para aplicar. Então, eu acho que 2 coisas são super importantes nessa definição nova, entre aspas, da síndrome do desconforto, é que a gente vai utilizar a relação SPO2, FiO2. A gente antes precisava de um gaso, e vejam bem, a minha realidade lá na USP, eu não tenho um gasômetro dentro da minha UTI. Então, eu preciso coletar
alguém precisa fazer o pedido. Eu demoro uns 20 minutos, meia hora, para ter uma gasometria. E lembra, nesse período, desde que o doente é entubado, se a gente não tiver esse doente na mão, ele está lesando o pulmão, independente da causa da insuficiência respiratória dele. Então, por isso que a gente ampliou essa classificação de SARA, para que a gente tenha essa agilidade no diagnóstico e no manejo da síndrome, que dessa forma a gente vai estar protegendo o pulmão do meu paciente. Então, quanto menos tempo em ventilação mecânica, melhor é o desfecho desse doente. Quanto mais célere, mais rápido eu faço o diagnóstico, eu faço uma abordagem, melhor o desfecho desse meu doente. E eu achei muito interessante a colocação dessa relação, que já era há muito tempo validada. Eu me lembro que no meu doutorado, eu apresentei o artigo de validação nas minhas aulas de doutorado, eu apresentei o artigo de validação dessa classificação SPO2-FO2, já estava validada, isso em 2017, e a gente não usa na prática, mas eu já estava usando aqui. Então, quando eu olhei paciente com saturação de 85%, FI de 100%, ou é SARA, ou é algo que está mimetizando uma SARA. Isso também tem que estar na nossa cabeça. O diagnóstico etiológico da SARA, o que pode mimetizar a SARA? Vocês sabem? Vocês já viram algo que mimetiza a SARA? Por exemplo, um carcinoma bronquioalveolar. Ele mimetiza a SARA. Um adenocarcinoma, componente broncogênico, que atapeta o alvéolo, ele mimetiza a SARA. Hemorragia alveolar, por vasculite pulmonar, mimetiza a SARA. Olha lá, gente, a questão do diagnóstico, isso está lá na nossa classificação. Olhem a etiologia, procurem a etiologia, seja um Sherlock Holmes dentro da sua UTI. Porque se a gente não tem essa base, como é que a gente vai falar aqui? Como é que eu vou falar para vocês aqui de recrutamento, índice de recrutabilidade? Não tem a base tem que vir forte. E é isso que eu falo para vocês. A base só vem forte, para quem viu lá no meu Instagram, né? A base só vem forte quando a gente tem capacitação. Esse é o meu propósito aqui nessa aula com você, na aula dos meus cursos, nas minhas mentorias, na aula dos meus congressos, simpósios. Quem me ouve sabe que eu tenho um compromisso em não só falar o artigo XYZ. O meu compromisso é que você aprenda a aplicar aquilo ali. Porque é muito fácil. Eu ensino qualquer um a repetir uma informação. E você chega lá na tua UTI, no teu hospital, vai repetir uma informação, vai estar fazendo mais do mesmo. Não existe diferencial em quem é repetidor, tanto de condutas quanto de informação. A gente precisa transcender essas informações. Então, veio essa questão da nova classificação da SARA, onde a gente fala da SPO2, FO2, aonde a gente usa o ultrassom point of care. E eu coloquei aqui, né? O eco, point of care, o ultrassom pulmonar à beira do leito, porque, felizmente, eu tenho essas tecnologias dentro da minha UTI. Todo mundo tem? Não, não tem. E uma outra coisa que a classificação nova propõe é você utilizar esse critério de avaliação radiológica com um raio-x, com uma tomografia, ou um ultrassom de tórax. Então, hoje, por exemplo, é inadmissível alguém que está dentro da UTI e que tenha esse recurso não saber. Mais uma vez, a gente cai aonde? Na capacitação, na diferenciação desse profissional. E aí a gente fez um ultrassom pulmonar, tinha linha A, tinha linha B, tinha tudo, tinha consolidação, tinha telectasia. A gente ficou na dúvida, mais uma vez. Então, vamos dar uma olhada no coração? Por quê? Porque desde lá da classificação de Berlim, de 2012, a gente precisa descartar que esse paciente tenha disfunção cardíaca. E, pum, não tinha. Esse paciente não tinha disfunção cardíaca no ultrassom
of care. Gente, meu mouse tá louco. Esse ultrassom, esse paciente não tinha. Então, para mim, ele estava claro que a gente tinha por provável síndrome do desconforto, uma provável síndrome do desconforto, porque isso eu não tinha ficado convencida, porque teve essa história de crise hipertensiva, então ele poderia estar aí ainda edemaciado de um edema agudo hipertensivo, por que não? E ter função cardíaca ok. Eu não sou ecocardiografista, então naquela rapidez da tomada de decisão, eu olhei função, ponto. Função de VE, ponto. Acabou. Bom, então pedimos uma avaliação mais completa dessa avaliação cardíaca, com troponina, laboratório geral, gasometria, tudo isso foi para andamento, culturas, painel viral, mais uma vez eu enfatizo aqui. E aqui a gente tinha um paciente que eu precisava melhorar a hipoxemia dele. Concorda? 85 de saturação, FO2 de 100%, preciso melhorar essa hipoxemia. Primeira coisa, para eu melhorar a hipoxemia, eu tenho várias estratégias. Várias estratégias. Mas antes de qualquer coisa, se eu não entender o que está acontecendo naquele pulmão, eu não tenho como aplicar a estratégia. Voltamos ao quê? A nossa base. Quem aí está se preparando para fazer prova de título de intensiva, e sabe, né? Quem já fez meu curso, quem é meu aluno, sabe que eu falo muito das questões da prova de título. Hoje a prova de título ela tem uma tendência a fazer perguntas de fisiologia e de fisiopatologia. A base tem que vir forte. Monitorização nada mais é do que um conhecimento fisiológico do que está acontecendo na mecânica pulmonar daquele meu paciente em insuficiência respiratória. Então, se você não sabe o conceito de complacência, resistência, platô, pressão de pico, driving pressure, você não pode se aventurar a ventilar um paciente. Porque você vai estar ventilando no escuro. Concorda comigo? Você não sabe o que está acontecendo naquele pulmão como um todo. É mais uma informação para a gente montar esse quebra-cabeça do doente grave, do doente complexo. E é uma informação, ao meu ver, que é fundamental para o ajuste da ventilação protetora. Então, muito se fala em ventilação protetora, hoje a gente chega à beira do leito e pergunta para o residente, o que é ventilação protetora? É volume corrente 6 ml por quilo, porque ele ouviu no Instagram, ouviu no YouTube, ouviu alguém, e ele virou um repetidor. Mas não é. Ventilação protetora é muito mais do que isso. Lá no curso, a gente tem um capítulo inteiro de ventilação protetora. Ventilação protetora e personalizada. Como personalizar a proteção pulmonar? São conceitos da fisiologia que a gente vai aplicar à beira do leito. Então, ventilação protetora não é só você olhar o 6 ml, é você olhar driving, platô, complacência, resistência. Por que não, se é um paciente que está aí utilizando a sua musculatura respiratória, pressão de oclusão, pressão muscular, índice de recrutabilidade? Eu, na minha UTI, tenho a impedância elétrica, que me mostra tudo isso, online, on timing, à beira do leito, 24 horas por dia. Mas essa não é a realidade de todo mundo e também não é a realidade de todos os meus pacientes na UTI respiratória, porque eu tenho poucos aparelhos. Então, eu tenho que saber fazer isso de uma forma sem precisar de tanto refinamento. Então, a ventilação protetora é utilizar todos esses parâmetros. E por que não utilizar conceitos gerais desse paciente para proteção pulmonar? Então, conceitos de sedação, conceitos de técnicas de intubação.
Vejam, eu falei lá, foi uma das primeiras frases dessa aula. Eu falei para vocês que a proteção pulmonar começa do momento em que a gente entuba o doente. No momento em que a gente entuba o doente, insuficiência respiratória, eu estou pensando em proteção pulmonar. E eu preciso da monitorização para isso. Então, nós fizemos essas medidas. Esse paciente tinha uma complacência de 25, que é baixa. Ele tinha uma resistência normal. Ele tinha uma driving de 19, que é alta, acima de 15, é uma drive alta, que me mostra o quê? Hiperdistensão alveolar ou muito colapso pulmonar e poucas áreas abertas que estão sendo efetivamente ventiladas. Esse conceito também a base não vem forte. As pessoas falam, drive para cima de 15 é hiperdistensão. Não necessariamente, eu tenho colapso e aquele volume que eu estou dando, aquilo que o meu respirador está ofertando nas áreas que estão abertas ou mais ou menos abertas, está sendo muito. Porque eu perdi pulmão de troca. Então, é um conceito além de hiperdistensão, é um conceito de perda de troca. Então, quando eu olho uma driving alterada, eu tenho que entender que é um espelho. Ou eu perdi superfície de troca, porque está tudo colapsado, ou eu estou hiperdistendendo, ou as duas coisas juntas estão aí se somando para que eu tenha uma drive alterada. E lembrando, pessoal, a gente não teve nenhum trabalho clínico, randomizado, duplo cego, que mostrou realmente a redução de mortalidade com uma drive menor do que 15. O trabalho publicado em 2015 pelo professor Amato foi uma junção dos grandes trials de SARA. Então, mais uma vez, olha lá a tua capacitação, para você não ser um repetidor. Eu ouvi que drive acima de 15 aumenta a mortalidade. Você leu o artigo? Você entendeu? Mais do que ler. Você entendeu aquele artigo? Você entendeu a complexidade de que a gente ainda não tem todas as respostas? Os meus mestres estudam há 40 anos, Sara, e a gente não tem todas as respostas, e a gente perde paciente para síndrome. E aí a gente vem nesse nosso contexto. Bom, eu estou vendo complacência reduzida, com drive aumentado, com aquele raio-x, com uma relação SPO2 menor do que 100, só para fazer um adendo aqui, na nova classificação, para a gente classificar como SARA, a relação SPO2-FO2 tem que ser menor ou igual a 315. E não necessariamente esse paciente tenha que estar submetido a PIP, como era antigamente. Ele pode estar, por exemplo, no alto fluxo. Bom, isso é uma novidade, interessante. E aí, o que eu entendo? Bom, esse paciente, ele tem colapso, porque ele não está trocando, ele tem hipoxemia, ele tem aquele raio-x que me mostra áreas de preenchimento alveolar, e alguma coisa está fazendo esse paciente hiperdistender o pulmão. Vamos entender? Vamos tentar abrir esse pulmão? E aí eu entro num segundo passo desse passo a passo. Primeiro passo, monitorização junto com a VM protetora. Segundo passo, paciente não melhorou, eu vou para uma manobra desculpa, eu vou para uma manobra de resgate. Resgatá-lo dessa hipoxemia. Antes dessa manobra de resgate, há uma dúvida que muita gente tem, muitos dos meus alunos do curso têm. Roberta, qual vai ser a PIP ideal? Não sei. Não sei. Há 40 anos, a professora Carmen estuda a PIP ideal. Não existe PIP ideal, existe uma PIP para aquele momento do paciente. E no primeiro momento, gente, como a gente não entende, não está sabendo nada, vejam aqui, nesse caso real que eu trouxe para vocês, como a gente está jogando ainda no escuro, o que a gente tem de validado em cima da PIP? Tabela
PIP-FO2 ARDSNET. Tabela PIP-FO2 ARDSNET. Então, se você está monitorizando o teu paciente, estabilizando o teu paciente, coloca 6 ml por quilo de peso predito no volume corrente, joga ele na tabela. Joga ele na tabela, gente. É simples, qualquer aplicativo hoje tem essa tabela. Ela está validada, ela está respaldada. Ah, ela é antiga. Ah, ela pode estar hiperdistendendo. Eu não quero saber isso nesse momento. Você está vendo que, assim, o grau de discussão, ela vai sendo escalonada ao passo que eu vou entendendo esse paciente? Isso é muito importante. E isso a gente só adquire quando a gente está lá na capacitação, no ensino, na aprendizagem. E não no boca a boca, na fofoca de corredor. Bom, e aí esse paciente está na tabela PIP-FO2 e ele continua hipoxêmico, a gente vai para a manobra de resgate. O que eu tenho de manobra de resgate? Prona e recrutamento. Aí vem a salada de letrinhas que ninguém sabe. Qual é o melhor recrutamento? Outro dia eu recebi essa pergunta. Eu faço PIP, eu faço recrutamento. Gente, vamos aqui ser práticos. Prona mudou a mortalidade. É a única medida que mudou a mortalidade na SARA. Na SARA, moderada a grave. Correto? Prona pode ser instituída no paciente que você sabe que ele tem síndrome do desconforto, ela deve ser instituída precocemente e até as primeiras 48 horas do diagnóstico da síndrome, como foi no trabalho do Claude Guérin, e esse paciente, ele precisa preencher os critérios, obviamente, e ele não pode ter contraindicação. Então, quando eu olhei esse paciente com complacência reduzida, com drive estourada, com aí hipoxemia, com aquele raio-x, é lógico que eu pensei em prona. Por que eu não pronei? Porque ele estava em FA, ele tinha uma arritmia, ele estava com dose alta de droga vasoativa. Então, eu olhei e falei, bom, pode ser que nesse momento de grande instabilidade cardiohemodinâmica, eu possa piorar essa condição oxihemodinâmica do doente. Não pronei. Não pronei. E aí, o que nós fizemos? Recrutamento alveolar. Aí veio uma pergunta aqui para mim no privado. Doutora, como é que eu calculo a recrutabilidade do paciente? Existe um índice de recrutabilidade que não é um índice prático, foi proposto pelo professor Brochard. Está lá no artigo. Eu uso na prática? A minha UTI usa na prática? Não, não usa na prática. Por quê? Mais uma vez, gente, a gente tem que ser assertivo. Se eu for ficar fazendo cálculo 1, vai 2, não sei o quê, eu já me distraí, já veio outro paciente com a intercorrência, eu vou ter que ver o outro doente, veio o exame, veio o residente. Eu tenho que ser assertiva e rápida no que eu estou fazendo. Então, sempre, a minha primeira opção, se o paciente não tem contraindicação, nesse caso aqui, que eu estava meio convencida que era uma síndrome do desconforto, vai ser a prona. É rápido, é fácil, minha equipe é treinada, eu já estou treinada. Um paciente, em média, de 70 quilos, a gente consegue pronar com 5 pessoas no leito, não precisa mais do que isso. Eu tenho esse componente na minha equipe, então é medular. Eu falei outro dia no Instagram, quando você tem o conhecimento base, as coisas se tornam medulares, são rápidas. Tá certo? E eu não pronei justamente por causa dessa questão oxihemodinâmica dele, eu estava preocupada em piorar essa arritmia e choque, estava conhecendo melhor o doente. Então, a gente foi fazer uma manobra de recrutamento e titulação da PIP. Na manobra de recrutamento e titulação da PIP, eu já sei se um paciente ele é recrutável ou não. Ah, como é que você sabe, Roberta? Quando a gente vai
abrindo essas áreas colapsadas, eu não gosto de falar recrutando, eu acho que não fica legal essa palavra. Porque o grande objetivo de eu colocar pressão positiva nesses doentes é eu abrir as áreas colapsadas. Então, eu vou colocando PIP e eu vou acendendo nessa PIP até eu ter uma abertura. Como é que eu sei que o doente está melhorando? Primeiro, eu estou vendo que eu saio de uma saturação de 85 e eu estou ganhando área de troca. Esse paciente vai melhorando a sua hipoxemia. Primeira coisa, simples assim. Segundo, quando eu, após uma manobra de recrutamento máximo, e eu vou fazer a manobra decremental para efetivar o meu cálculo de PIP ideal, entre aspas, eu vou, nesta manobra decremental, como vocês sabem, calculando a complacência e o platô. Então, eu vou vendo. Se esse paciente vai ganhando complacência, ele vai ganhando a área de troca. Ele está sendo recrutado. Ele está abrindo unidades colapsadas. Simples assim, beira de leito. Vamos discutir índice de recrutabilidade? Claro que vamos discutir índice de recrutabilidade nas aulas, nos cursos, nas mentorias, claro. Mas beira de leito precisa ser algo prático, medular. E isso é muito prático. Então, fui eu e a fisioterapeuta, a residente foi fazer outras coisas, eu e a fisioterapeuta, a gente decidiu, não vamos pronar, vamos recrutar o doente e fazer titulação da PIP. E ficou ótimo. A gente viu abrir esse paciente, ele começou a ganhar área de troca, ele ganhou complacência, gente. Ele ficou com uma PIP titulada em torno de 12. A gente começou a estabilizar esse paciente, controlamos a frequência com a mildarona, eu tirei a dobuta, eu acabei fazendo um pouco de diurético, porque tinha essa história de hipertensão, não sabia se ele tinha alguma disfunção diastólica, veio sem urinar, isso já tinha aí mais ou menos 1h30 da sua admissão. A gente repete após essas intervenções todas, uma gasometria e um lactato, mas nem tudo sai como esperado. A UTI ela é uma grande armadilha, né? Ela é uma selva. Eu tinha uma colega de TI logo no início, quando eu comecei lá no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, que ela falava, todo dia que a gente chegava no plantão, ela me falava, welcome to the jungle. E realmente é uma selva onde você tem que estar atento e prever que problemas e intercorrências vão acontecer a todo momento. Então, quando você tem essa previsibilidade, o teu plantão fica muito mais homogêneo. As pessoas lá na USP me falam, nossa, doutora, você é pé quente. Não, eu não sei se eu sou pé quente, porque os nossos doentes são muito graves mesmo. Mas, na verdade, o que eu acredito? Que eu acabo me respaldando, me resguardando de problemas que eu possa ter com aquele paciente. E esse paciente foi muito interessante, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. Porque a gente titulou a PIP, estava tudo lindo, maravilhoso, estávamos esperando a gasometria, e ele começou a desrecrutar, ele começou a colapsar. Eu vi poucas vezes, né? E, na verdade, quando ele começa a colapsar, assim, logo depois de uma manobra de recrutamento, o que me mostra? Que aquele paciente ele tem um índice de recrutabilidade, mais uma vez. Ele tem um pulmão que ainda dá para a gente trabalhar no sentido de usar pressão positiva. Então, ele piora a hipoxemia, ele colapsa de novo, e aí o que a gente faz? Eu falei, não tive dúvida. Ele já estava estabilizado, ele já estava com dose decrescente de noradrenalina, sem dobuta, já estava com o Ancoron 10 mg hora. Eu pronei esse paciente e a gente passou o plantão. E aí é o que eu quero comentar com vocês, né? Quantas armadilhas a gente vê diante de um paciente, da complexidade do paciente em insuficiência respiratória, síndrome do desconforto. Então, primeira armadilha é a gente ter muito bem definido a questão do diagnóstico. Tem que ter a etiologia, o tempo dos sintomas, se aquele paciente ele está sobre
aí um catéter de alto fluxo, como vai propor a nova classificação, como que é o índice SpO2-FO2, como que é essa relação PaO2-FO2, a nossa padrão ouro, ela é o padrão ouro, e ela não vai deixar de ser o padrão ouro. Como que está o ultrassom desse doente, o raio-x, o eco, ter tudo isso engajado, porque é ali que a gente vai começar a perder a proteção pulmonar desse doente. Quando a gente faz um diagnóstico errado, quando a gente faz esse manejo inicial truncado. Então, prestem bem atenção nisso. Segundo ponto, aí vem o ponto de ventilação e estabilização daquele doente e entender não só o diagnóstico, mas como que aquele diagnóstico está conversando com a mecânica pulmonar do meu paciente. É inegável que aqui 90% das pessoas que trabalham em UTI, eu falo por mim, porque só depois que eu comecei a estudar ventilação mecânica, eu comecei a monitorizar efetivamente os meus pacientes. Então, não existe ventilação sem monitorização. Faça as suas pausas ins, pausas ex, pressão de platô, driving pressure, calcule a complacência, calcule a resistência e tente colocar naquele quebra-cabeça do diagnóstico o que você encontrou nessa monitorização. Coloque o paciente na ventilação protetora. Ventilação protetora não é 6 ml por quilo de peso predito. Existem todos esses parâmetros da monitorização envolvidos na proteção pulmonar e mais além desses parâmetros da ventilação, a gente não pode olhar o paciente só como um tubo e um respirador. Existe dentro da proteção pulmonar tudo que envolve esse paciente. Então, é fluido, é o manejo adequado do fluido, é o manejo adequado de antibióticos, é a nutrição desse paciente. Vocês vão entender por que quando a gente for afunilando as nossas armadilhas. É a nutrição do paciente. É também a gasometria arterial, os índices de PaCO2, capnografia fundamental aqui no doente. E, naquele momento inicial, está entendendo o doente, volume corrente 6 ml por quilo, tabela PiPFO2. O básico que funciona. Depois, você vai ver a gasometria, você vai ver um laboratório, e aí vai definir se esse paciente vai ou não para uma manobra de resgate. Na pandemia, a gente treinou milhares de médicos do Brasil inteiro dessa forma, para que isso fosse intuitivo. Então, quando começamos lá a TLUTI, no INCOR, era o samba do crioulo doido, né? Cada um fazia, colocava a PIP do jeito que queria. A gente tem uma tendência a usar uma PIP mais alta na UTI, né? Em torno de 8 a 10. Isso tem uma pesquisa, né, um observacional aqui do nosso país. Em torno de 8 a 10 é a nossa PIP, padrão, entre aspas. Mas o nosso padrão não é colocar na tabela PiPFO2, que é validada. Então, o nosso padrão é ser o quê? Intuitivo. O nosso padrão é ser experimental, se a gente tem algo que a gente pode utilizar. Mais uma vez, aí, o ensino é deficitário. Então, a gente treinou milhares de médicos na pandemia, e depois de um certo momento foi muito bom ver essa curva de aprendizado quando a gente passava a visita com esses médicos nessas UTIs remotamente, e foi muito legal que quando eles traziam o paciente já estava todo monitorizado, já estava na tabela PIP, já estava no 6 ml, já tinha gás, já tinha tudo, já tinha sido pronado. E aí a gente discutia algo a mais. Aí sim que vinha a inovação, uma coisa de uma sugestão de um trabalho. Então, gente, não dá para você repetir um trabalho do professor Brochard, professor Pelosi, e se você não está fazendo o básico para o seu doente.
É isso que eu falo muito no meu curso. A gente vai bater nessa tecla da fisiopatologia e do que é básico e que funciona. E, logicamente, utilizar essas teclas do que funcionam à luz do que a gente tem de inovação atualmente. Porque é na inovação também que você, como profissional, como fisioterapeuta, como médico, você também vai se destacar na tua UTI, com o teu chefe, com os familiares do teu doente, com o teu próprio doente. Então, isso é muito interessante. E depois que esse paciente ele é colocado dentro de uma manobra de resgate, como eu coloquei lá no nosso caso clínico, ele não lê o livro, né? Ele é mutável, é um doente extremamente dinâmico dentro da UTI. A gente pode utilizar, como eu falei, né, outras manobras, pode recrutar de novo, pode pronar de novo. Isso a gente não tem nenhum dado muito robusto na literatura de quantas vezes pode o paciente ser pronado, quantas vezes a gente vai recrutar. O que a gente sabe é que machucar o pulmão com várias manobras de recrutamento, por exemplo, a gente vai estar lesando o pulmão, mesmo que a drive esteja boa, mesmo que o volume corrente esteja 6 ml por quilo, é aí que eu pego nessa tecla de que proteção não é só a decorebinha dos 6 ml por quilo, é você também personalizar esse tipo de conduta para o doente. Puxa, já foi recrutado 3 vezes e não melhora. Gente, o que mais que você precisa para entender que esse paciente ele não está respondendo a PIP? Algo precisa ser avaliado. E que algo pode ser esse? Vem à luz aí das inovações, quando a gente fala de ECMO, quando a gente fala de diálise de CO2. Porque elas estão aí, essas duas tecnologias, para nos ajudar a manter a proteção pulmonar. Porque quando eu estou recrutando hoje, recrutando amanhã, recrutando daqui a 12 horas, recrutando de dia, recrutando de noite, acabou o pulmão do meu paciente. Não existe mais proteção pulmonar. E o que eu preciso entender é que chega um momento que o paciente, se ele não está respondendo às suas manobras de resgate, e ele tem alguma viabilidade, enfim, talvez seja uma fase muito avançada, por exemplo, da síndrome do desconforto, se ele não se preenche esses critérios, a gente tem sim que pensar precocemente em ECMO e em diálise de CO2. É algo que a gente vai trazer profundamente. E o paciente melhorou, ele vai ficar independente da prótese, aí vem o grande pulo do gato, a grande armadilha. Por quê? Porque esse paciente, quando ele está bloqueado, tudo é lindo, maravilhoso, tudo é igual ao livro. Mas quando você vai tirando o bloqueio, vai reduzindo sedação balanceada, neuroléptico pela sonda, ele vai fazer a sincronia, tá, gente? Isso a gente tem que estar preparado. E qual é a sincronia do paciente com complacência baixa? Você tem que saber. Não é ficar esperando ela acontecer, ela vai acontecer nesse momento, nessa transição. Então, ciclagem precoce, tá? Fluxo insuficiente e duplo disparo. São as mais comuns. Disparado, o duplo disparo, você já vai olhar o teu doente esperando encontrar um duplo disparo. E ajustar isso, porque ninguém quer voltar atrás no bloqueio. Ah, não consegui, não tá legal. E é aí o manejo da assincronia que tem que vir junto com a clínica do doente. Por isso que é muito importante o fisioterapeuta falar com o médico. Não existe não haver esse tipo de diálogo. Então, o fisioterapeuta está lá, está tentando resolver a sincronia, mas o médico já viu que o balanço hídrico do paciente está positivo em mais de 6 litros, que esse paciente está reinfectando, que esse paciente, na noite anterior, ele infartou, precisou de dobuta. Então, tem que haver essa comunicação. Porque a sincronia não está só ligada ao ajuste que a gente faz no respirador. A sincronia é que aquele paciente que está ali, naquele leito,
Ele está querendo algo que o respirador não está fornecendo. E por que que ele está querendo isso? Você, médico, vai precisar saber. Você, fisioterapeuta, vai precisar saber. Mais uma vez, a gente volta que lá a nossa famigerada prova da AMIP quer, fisiopatologia. E aí, esse paciente saiu disso, a gente conseguiu oxigenar, conseguiu tratar a sua sepsia, a sua SARA, a gente vai para o desmame da ventilação, que hoje é um grande desafio. Foi a minha tese de doutorado em pressão de suporte. As pessoas acham que pressão de suporte é bobinho, põe todo mundo no suporte e está tudo ok. A gente faz um TRE e vai dar certo. Não é bem assim. Hoje nós temos inovações com a questão da avaliação do drive neural, com a questão da avaliação da pressão de oclusão e da pressão muscular, de forma não invasiva. Então, não consigo ver hoje o paciente em suporte sem saber o seu drive e sem saber as medidas de mecânica muscular desse paciente. Isso é um grande pulo do gato. Esse paciente, do nosso caso, eu preparei esse caso. Esse paciente, na semana passada, eu preparei esse caso, esse paciente, na semana passada, ele veio a falecer. Ele teve várias complicações, então ele pronou, ele supinou, ele estabilizou do ponto de vista oximétrico, ele acabou fazendo uma arritmia na sua evolução, ele infartou durante essa arritmia, então talvez já era um paciente que tinha algum componente coronariano, e do infarto ele evolui para insuficiência cardíaca, evolui para choque refratário, evolui para uma pneumonia nosocomial por um acineto multiresistente e acaba evoluindo para disfunção multiorgânica. Então, infelizmente, é um paciente que veio a falecer. Então, vocês vejam o funil da SARA. Como esse funil tem vários detalhes, várias armadilhas, e como que a gente precisa ser rápido para isso. Bom, pessoal, não quero mais alongar vocês, eu vou abrir aqui para algumas dúvidas e vou convidar vocês a estarem presentes no meu curso, que a gente está lançando agora em junho, dia 12 de junho de 2023. O meu curso de ventilação mecânica, ele volta totalmente reformulado. Vocês que já me conhecem do Insta, vocês que já me conhecem de outros cursos, congressos e simpósios, sabem que há muito tempo eu não lanço um curso de ventilação mecânica. E chegou a hora, porque esse curso veio a culminar, eu já sabia que a gente ia ter uma classificação nova de síndrome do desconforto, que a gente ia ter algumas classificações novas de SARA-COVID, SARA-não-COVID, fenótipos da SARA. Então, eu atualizei todo o meu curso de ventilação mecânica. Já foram mais de 1.000 alunos que foram ensinados e que ainda são ensinados em ventilação mecânica. Eu trabalho há 17 anos em UTI, eu tenho doutorado em ventilação mecânica e vocês sabem, eu sempre trago uma novidade para quem está interessado em se capacitar, em melhorar na carreira, em querer se destacar, em querer trazer o melhor para o seu doente, em querer fazer realmente a diferença dentro da UTI. E às vezes você não está nem querendo evoluir na carreira, mas você está querendo ali tornar o teu plantão mais leve, mais tranquilo, mais palatável, né? Menos fadigante para você. Então, se você sabe conceito, se você sabe fisiopatologia, se você sabe manejar esse doente, esse curso é para você que já sabe ventilação mecânica e quer se atualizar, porque eu estou trazendo conteúdo novo, eu estou trazendo experiência nova, eu estou trazendo uma reformulação, tanto do ponto de vista de conceito, mas também do ponto de vista de ensino. Esse curso está diferente, se você já fez o meu antigo. Esse vem diferente, vem com podcast, vem com e-book, vem com reforço de aula, vem com teste em cada aula, vem com uma outra metodologia, tanto que é um curso que é vitalício. Você já deve ter visto o meu curso ficou só com 1 ano com você. Esse curso é vitalício no sentido de você ter esse material teórico para você, não é só aula, é um material teórico denso, e que,
Se tiver novidade e você já for aluno do curso, você vai receber a atualização no teu e-mail, na tua plataforma, sem problema nenhum, sem precisar ficar procurando essas atualizações. Então, como vocês já conhecem, né, a gente tem o curso 100% online, é videoaula. Agora a gente está trazendo uma inovação com outras metodologias de ensino. Então, tem podcast, tem revisão de aula, tem flashcard, tem e-book, tem resumo, tem artigo dentro da plataforma, tem bastante coisa para que você sedimente esse conhecimento. Então, se você já sabe ventilação mecânica, você vai estar atualizando. Se você não sabe nada de ventilação mecânica, você vai estar aprendendo de um conteúdo que vem desde lá da fisiopatologia, que eu adoro, fisiopatologia, até a inovação na ventilação mecânica. Se você está se preparando para fazer prova de título, você vai ter ali o que a gente costuma ouvir e presenciar nas provas de título. Então, está bem completo. É um curso que você, além do curso de ventilação, você vai ganhar outros bônus. Então, os meus cursos de como ler artigo científico, o meu e-book de ventilação mecânica, um mini curso de como estudar melhor. E, lógico, para você que ficou até agora aqui nessa aula, porque eu sei que você tem interesse em ventilação mecânica, a gente está fazendo só para quem está aqui na aula o desconto de mais de R$ 1.000 nesse curso. Então, um curso definitivo, um aprendizado definitivo, você já me conhece, você já sabe da minha metodologia, aonde você não vai ficar precisando catar informação aqui e acolá. Por quê? Porque esse curso vai estar lá para você sempre, tendo atualização. Fiz uma aula ao vivo, fiz uma live, isso já vai subir na tua plataforma sem você fazer esforço algum. Tá? Então, era tudo que eu queria. Eu já fiz curso online, eu já dei aula em curso online, eu já tenho os meus cursos online e eu juntei mais coisa para trazer sempre o melhor do aprendizado para vocês. A gente teve aí mais de 1.000 alunos já nos cursos que aconteceram desde antes da pandemia. Eu estou há mais de 10 anos fazendo curso de ventilação mecânica. E é um prazer para mim, vocês sabem que isso hoje é o meu propósito, ensinar ventilação mecânica para vocês, ensinar pneumologia, tirar dúvidas, e vou ficar muito feliz de poder ter a presença de vocês no nosso novo curso de ventilação mecânica definitiva. Certo, pessoal? Eu vou abrir aqui o chat. Para a gente tirar algumas dúvidas. Foi a Ana Paula, que me falou aqui das assincronias, me falou do índice de recrutabilidade. Se você tem alguma dúvida, coloca para mim no chat. Se você não quer colocar no chat, está lá o nosso grupo de ventilação mecânica dessa aula e pode me mandar uma mensagem, eu vou estar respondendo. Você que se interessou pelo curso também pode me mandar uma mensagem no privado e a gente vai seguir com os nossos conhecimentos, tá bom? Temos aqui, vamos lá. Parabéns pela aula, muito obrigada. Fisioterapeuta pode participar, tanto pode como deve. É muito bom a gente ter essa discussão multiprofissional, tá bom, gente? A gente vai ter uma aula ao vivo no curso. Então, já dei um spoiler aqui para vocês, aonde vocês vão poder falar, tirar dúvida, trazer um caso. Bom, e não vou mais me alongar aqui pela hora, tá bom, gente? A gente vai ficar em contato lá, vocês têm o meu contato, a gente vai ficar em contato. Raquel perguntou qual livro eu indico vários livros, mas principalmente a literatura brasileira, a gente tem que valorizar. Então, eu indico o livro de ventilação mecânica do Valiati, que é o coordenador do Venuti,
da nossa sociedade de terapia intensiva. Indico o livro de ventilação mecânica do professor Carlos Carvalho, que é o meu coordenador, meu chefe na UTI respiratória. São livros bons, livros básicos, mas mais ainda, Raquel, para você não ficar perdida na sua leitura, eu indico para você vir com a gente, para você aprender melhor, ter esse conhecimento mastigado e depois você ir para uma literatura mais densa. Muito obrigada. Só estou recebendo aqui mensagens de elogios, parabéns, é isso que importa, é a vida real. Eu estou na vida real, tá, gente? Eu dou aula, eu estou na assistência, eu estou no ensino, eu estou no consultório, eu estou na UTI. Então, eu sou médica, eu também tenho as minhas dúvidas, eu também tenho os meus rompantes, os meus cansaços. Então, eu entendo exatamente como vocês estão se sentindo. Então, para quem ficou aqui, só mandar um recadinho, tá? Um recado final, que eu falei para vocês que eu ia deixar uma surpresa no final dessa aula. Então, todo mundo que fizer a inscrição no nosso curso de ventilação mecânica definitiva até hoje, à meia-noite, vai ganhar uma mentoria grátis comigo. 1 hora de mentoria comigo para você discutir o que você quiser da sua carreira, do seu plano de carreira, de questões de trabalhos. Eu, por exemplo, veio um convite de um aluno pelo Instagram para participar de um trabalho que ele está levando para o Congresso Europeu. Então, para a gente discutir um trabalho, um projeto, um artigo, um doutorado, um mestrado, a sua carreira, uma dúvida, quem fizer a inscrição hoje vai ter 1 hora de mentoria comigo em julho, depois que a gente começar as nossas aulas. Então, é isso, pessoal. Não vou mais encher o saco de vocês. Obrigada, Mariana. Obrigada pelos ensinamentos. Vocês também me ensinam bastante. É muito importante o feedback de vocês. Então, coloquem para mim também um feedback do que vocês querem ver, do que é importante para vocês, qual é a dificuldade de vocês no dia a dia. O que eu preciso melhorar? Porque todo mundo precisa. Eu gosto de ouvir todos os feedbacks, eu leio tudo, e tudo isso vai ser usado para a gente melhorar a forma de ensino e aprendizagem da ventilação mecânica, que eu sei que é uma pedra no sapato. As aulas, alguém me perguntou, as aulas serão que dia? O nosso curso começa dia 12 de junho, as aulas são gravadas, todas as aulas vão estar na plataforma, é um curso vitalício, você recebe o curso com as aulas, elas vão sendo disponibilizadas conforme um calendário, para você não ficar sobrecarregado. Então, a cada semana você recebe um compilado de aulas e, dessa forma, você se organiza para estudar. Então, você vai ter previsibilidade de uma agenda de estudos em ventilação mecânica. O Oswaldo já se inscreveu, vai fazer o TEME. Boa! Vamos para o TEME. E Ana Paula perguntou se poderia ser parcelado. Pode ser parcelado, pode ser boleto, pode ser PayPal, pode ser Pix, transferência. Tem tudo lá na plataforma. É plataforma do Hotmart, que todo mundo já conhece, todo mundo já fez curso no Hotmart, eu já fiz, eu gosto, está lá, é organizado. E para vocês também é uma plataforma muito intuitiva. Então, foi o que eu optei. Tá? O nosso grupo continua, nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar informações por lá, mas é óbvio que quem estiver agora em junho no nosso curso de ventilação mecânica vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo, tá bom? Gente, olha, tem um monte de gente se inscrevendo aqui, meu Deus do céu, eu estou preocupada com a minha agenda de mentoria. Olha, gente, já vamos ter muitas mentorias aqui, e eu estou super ansiosa para conhecer um pouco da história de vocês, poder ajudar nessa trajetória e poder incentivar também, né, a você se tornar um profissional melhor e incentivar a você a um cuidado melhor para o seu paciente. Então, a Daniela já se inscreveu, está indo,
Patrícia queria, mas não é a hora agora. Quando for a hora, a gente vai estar por aqui, Patrícia. Marcinha, tudo bem? Sempre presentes aqui, tem um pessoal que está sempre presente. Muito obrigada, pessoal. É muito bom ter essa interação com vocês. E eu desejo uma boa semana a todos. Um beijo e até lá!